Ele sumiu como se eu fosse nada. Hoje implora pelo meu amor e eu nem lembro que ele existe. Meu nome é Samara, tenho 29 anos. E se você me visse hoje, jamais imaginaria o inferno pelo qual passei. Mas vou te contar desde o começo, porque essa história precisa ser ouvida. Não por pena, mas porque talvez você também precise entender que dá para renascer das próprias cinzas. Nasci e cresci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Minha família sempre foi simples. Meu pai, mecânico, minha mãe, costureira. A gente não tinha luxo, mas tinha dignidade. E eu sempre quis mais. Não por ambição vazia, mas porque sentia que merecia ocupar espaços maiores, sonhar mais alto, ser mais do que as circunstâncias ao meu redor permitiam. Foi com essa mentalidade que conheci o Caio. Eu tinha acabado de completar 25 anos e trabalhava como assistente administrativa em uma imobiliária do centro. Caio era corretor lá. 31 anos, sorriso fácil, aquele papo firme de quem sabe exatamente o que quer. Ele entrou na minha vida como um vendaval, daqueles que você não vê chegando, mas que quando percebe, já derrubou tudo. Na primeira semana, ele puxava a conversa no corredor, me oferecia café, perguntava sobre meu fim de semana com um interesse que parecia genuíno. Eu, boba, achei que era sorte. Achei que finalmente alguém estava me vendo, de verdade. Um mês depois, estávamos namorando. Caio tinha um jeito de me fazer sentir especial que eu nunca tinha experimentado antes. Ele dizia que eu era diferente, que tinha algo nele que só eu entendia. Me levava para jantar em lugares que eu só conhecia por fora. Me apresentou para os amigos dele como a mulher da vida dele. E eu caí. Caí de um jeito que nem percebi o chão sumir debaixo dos meus pés. Durante 2 anos, vivi o que achei que era amor. A gente dividia sonhos, fazia planos. Ele falava em morar junto, em construir algo sólido. Minha mãe, sempre desconfiada, dizia: "Filha, esse menino tem um brilho estranho no olho. Cuidado." Mas eu ignorava. Porque quando você tá apaixonada, qualquer alerta soa como inveja. Até que um dia, do nada, tudo mudou. Foi numa quinta-feira. Lembro porque era o dia que a gente sempre almoçava junto. Mandei mensagem de bom dia. Nada. Liguei no intervalo. Caixa postal. Tentei de novo à noite. Bloqueada. No WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Em tudo. Como se eu nunca tivesse existido. Como se 2 anos de namoro fossem um rascunho que ele simplesmente amassou e jogou fora. Fiquei em choque. Passei a noite toda tentando entender. Será que briguei com ele? Será que falei algo errado? Revirei cada conversa, cada gesto, cada palavra. Nada fazia sentido. No dia seguinte, fui até a imobiliária. Precisava de respostas. Precisava olhar nos olhos dele e entender o que tinha acontecido. Mas quando cheguei lá, a recepcionista me olhou com pena e disse que Caio tinha pedido demissão. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Ele tinha desaparecido, completamente, e levado junto qualquer chance de eu entender o porquê. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir. Chorava no banheiro do trabalho. Escondia o rosto inchado com maquiagem pesada. Minhas amigas, que antes adoravam o Caio, agora diziam coisas como: "Ah, Samara, você se entregou demais. Homem gosta é de desafio." Como se a culpa fosse minha. Como se amar alguém de verdade fosse um erro. 3 meses depois, perdi o emprego. Não conseguia me concentrar. Vivia ausente. E meu chefe não teve paciência. Voltei para casa dos meus pais, derrotada, com uma mala de roupas e um coração despedaçado. Foi ali, deitada na cama do meu quarto de infância, olhando para o teto rachado, que senti algo além da dor. Senti raiva. Raiva de mim mesma por ter me tornado tão pequena por causa de um homem. Raiva dele por ter me descartado como lixo. E raiva do mundo por me fazer acreditar que eu precisava de alguém para ser completa. Mas o que Caio não sabia, o que ninguém sabia, era que aquela Samara destroçada, invisível, humilhada, estava prestes a morrer. E no lugar dela, ia nascer alguém que ele jamais conseguiria apagar. Alguém que ele ia implorar para ter de volta. E que jamais voltaria. Os primeiros meses depois do sumiço do Caio foram como viver debaixo d'água. Tudo parecia abafado, distante, irreal. Eu acordava e, por alguns segundos, esquecia o que tinha acontecido. Então a lembrança voltava como um soco no estômago, e o dia desabava antes mesmo de começar.
Minha mãe tentava ajudar do jeito dela. Fazia meu café favorito, deixava bilhetinhos carinhosos no espelho do banheiro, me chamava para assistir novela com ela, mas eu mal conseguia sair da cama. Tinha dias que eu ficava horas olhando para o celular esperando, como uma idiota, que ele mandasse uma mensagem, qualquer coisa. Até um oi eu aceitaria, só para saber que eu não tinha sonhado aqueles 2 anos. Mas nada vinha, e o silêncio doía mais que qualquer palavra. Foi minha prima, a Jéssica, quem me deu o primeiro empurrão. Ela apareceu em casa num sábado de manhã, me arrastou para fora da cama e praticamente me obrigou a tomar banho. Você vai apodrecer aí dentro, Samara. Levanta. Agora. Jéssica nunca foi de paparicar ninguém, e naquele momento foi exatamente disso que eu precisei. Ela me levou para uma consulta com uma psicóloga que atendia num centro comunitário perto de casa. Gratuito. Eu nem sabia que aquilo existia. A terapeuta, doutora Helena, era uma mulher negra de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque e um olhar que parecia ler sua alma inteira em segundos. Na primeira sessão, eu desabei. Contei tudo. O sumiço, a dor, a vergonha, o desemprego. Chorei tanto que saí de lá com dor de cabeça. Mas pela primeira vez em meses, senti que alguém estava realmente me ouvindo. Samara, ela disse no final, com uma calma que me desarmou completamente. Você não perdeu o Caio. Você se perdeu quando achou que precisava dele para existir. Agora, a gente vai te encontrar de novo. E foi isso que começamos a fazer. Semana após semana, sessão após sessão. Doutora Helena me fez enxergar padrões que eu nem sabia que existiam. Como eu sempre coloquei os outros na frente de mim mesma. Como eu validava meu valor através do olhar dos homens. Como eu tinha medo de ser esquecida. E, ironicamente, fui. Aos poucos, comecei a me reconstruir. Comecei pequeno. Acordar cedo, tomar sol, caminhar no quarteirão. Depois, fui aumentando. Voltei a estudar. Fiz um curso online de marketing digital que achei num site gratuito. Descobri que tinha facilidade com redes sociais, com criação de conteúdo, com palavras. E foi assim, meio sem querer, que criei meu Instagram. No começo, era só um diário visual, fotos minhas no espelho, frases sobre recomeço, reflexões sobre amor próprio. Nada profissional, só eu tentando me curar em público. Mas as pessoas começaram a se identificar. Mulheres que tinham passado pelo mesmo. Mulheres que estavam no fundo do poço como eu estive. As mensagens chegavam aos montes. Obrigada por compartilhar isso. Você me deu força para sair de um relacionamento abusivo. Eu me vejo em você. Em 6 meses, eu tinha 10.000 seguidores. Em 1 ano, 50.000. As marcas começaram a me procurar. Pequenas parcerias no início, mas que me ajudaram a juntar dinheiro. Comprei um celular melhor. Investi em um curso de edição. Aprendi sobre algoritmos, engajamento, storytelling. Eu não estava apenas me curando. Eu estava me reinventando. Com 1 ano e meio de terapia e trabalho duro, consegui alugar um apartamento pequeno em Ribeirão mesmo. Nada luxuoso, mas era meu. Meu espaço. Meu recomeço. Minha mãe chorou no dia que me mudei, mas era lágrima de orgulho. Minha filha voltou, ela disse, me abraçando apertado. E ela tinha razão. Eu tinha voltado. Mas não como a mesma pessoa. Minhas palestras começaram a ser solicitadas. Primeiro em grupos pequenos, depois em eventos maiores. Eu falava sobre resiliência, sobre reconstrução, sobre não permitir que ninguém defina seu valor. E toda vez que eu subia num palco, sentia que estava devolvendo ao mundo um pouco do que doutora Helena, Jéssica e minha mãe tinham me dado. Esperança. Cheguei aos 200.000 seguidores. Depois, 300.000. Minha vida tinha mudado completamente. Eu não era mais a Samara invisível, descartada, quebrada. Eu era a Samara que renasceu. A Samara que inspirava outras mulheres a renascerem também. Mas o passado, como sempre, tem um jeito cruel de voltar. E Caio estava prestes a reaparecer. Foi numa terça-feira à tarde que o passado bateu na minha porta. Literalmente. Eu estava em casa editando um vídeo para o Instagram quando meu celular vibrou com uma notificação de mensagem direta. Número desconhecido. Hesitei antes de abrir. Sempre hesito com números que não conheço. Mas a curiosidade falou mais alto. Oi, Samara. Você tá linda. Sério. Vi suas fotos, seus vídeos. Você mudou muito. Sinto saudade. Podemos conversar? Meu coração disparou antes mesmo do meu cérebro processar. Eu conhecia aquele jeito de escrever.
aquelas reticências estratégicas, aquele tom de intimidade forçada. Caio. Bloqueei o número na mesma hora. Nem respondi. Nem quis saber. Só bloqueei e respirei fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Depois de 3 anos. 3 anos de silêncio absoluto. E ele tinha a audácia de mandar um "sinto saudade"? Achei que seria só isso. Um deslize dele. Uma tentativa patética que eu poderia ignorar e seguir em frente. Mas eu estava errada. Nos dias seguintes, percebi movimentos estranhos nas minhas redes sociais. Um perfil novo, sem foto, sem nome verdadeiro. Iribeiro Carlos 2024. Começou a curtir todas as minhas postagens. Todas. Das mais recentes até as antigas. Reagia aos meus stories com corações, com palmas. Sempre em silêncio, mas sempre presente. Eu sabia que era ele. Sentia no estômago. Uma semana depois, chegou uma caixa no meu trabalho. Um buquê enorme de rosas vermelhas. O cartão dizia: "Eu errei, e só percebi isso agora. Me dá uma chance. C." Minha colega, a Bruna, arregalou os olhos. "Gente, quem mandou isso? Tá apaixonado, hein?" Eu joguei o buquê no lixo sem pensar 2 vezes. "Lixo que volta pra onde pertence", respondi, tentando parecer firme. Mas por dentro, algo se remexia. Não era saudade. Era raiva. Uma raiva antiga e profunda que eu achei que tinha superado. Liguei pra doutora Helena naquela mesma noite. Precisava falar com alguém que entendesse o que estava acontecendo comigo. "Ele voltou", eu disse, a voz tremendo. Depois de tudo, depois de me destruir, ele voltou querendo conversa, como se nada tivesse acontecido. "Doutora." Helena ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder, com aquela serenidade dela que sempre me acalmava. "Samara, homens como Caio sempre voltam, não porque sentem sua falta, mas porque não suportam ver você bem sem eles. Ele não quer você. Ele quer o controle de volta." Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Enquanto isso, Caio intensificou as investidas. Mandou mais mensagens de outros números. Comentou nos meus posts do Instagram, dessa vez com o perfil verdadeiro dele, como se quisesse que todos vissem. "Que mulher incrível você se tornou. Sempre soube. Depois, nunca te esqueci." Cada mensagem era uma nova facada. Não de dor, mas de indignação. Como ele se atrevia? Foi então que uma mensagem diferente chegou. Uma mulher chamada Letícia. Ela disse que tinha namorado o Caio 1 ano antes de mim e que tinha passado pela mesma coisa. Envolvimento intenso, promessas e depois do nada, abandono total. Ele faz isso com todas, Samara. Ilude, some e volta quando vê que a gente tá melhor. É um padrão. Eu só queria te avisar. Meu sangue gelou. Não era só comigo. Nunca foi só comigo. Letícia me passou contato de outras 2 mulheres. Conversamos num grupo que elas criaram. Todas tinham histórias parecidas. Caio era charmoso, envolvente, fazia promessas e depois desaparecia como fumaça. Ele era um manipulador emocional. E eu tinha sido só mais uma. Mas diferente das outras, eu não ia deixar barato. Decidi fazer um vídeo. Não citei nomes, mas contei minha história. Falei sobre o homem que me iludiu, que sumiu sem explicações e que agora voltava achando que eu seria boba o suficiente para cair de novo. Falei sobre padrões tóxicos, sobre manipulação, sobre a importância de não romantizar migalhas de afeto. O vídeo viralizou. Em 2 dias, tinha mais de 1 milhão de visualizações. Mulheres do Brasil inteiro compartilhavam, marcavam amigas, contavam histórias parecidas nos comentários. E Caio viu, tenho certeza, porque 3 dias depois, ele apareceu pessoalmente, na porta do meu apartamento. De surpresa, com olhos vermelhos e voz embargada. "Samara, por favor, a gente precisa conversar." Eu olhei para ele, respirei fundo, e pela primeira vez em 3 anos, vi Caio pelo que ele realmente era. Pequeno, desesperado, patético, e eu não senti absolutamente nada. Caio estava parado na porta do meu apartamento como um cachorro abandonado esperando ser acolhido de volta. Mas eu não era mais a mesma mulher que ele tinha deixado para trás, e ele precisava entender isso. "O que você tá fazendo aqui, Caio?" Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não tinha tremor, não tinha dúvida. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu conhecia bem. Era o que ele fazia quando estava nervoso, quando precisava parecer vulnerável. Eu precisava te ver."
Precisava te dizer pessoalmente que eu errei, que fui um idiota. Você teve 3 anos para dizer isso. Cruzei os braços, mantendo a porta entreaberta, sem deixá-lo entrar. 3 anos, Caio. E você escolheu me bloquear, desaparecer, me tratar como lixo. Agora aparece aqui querendo o quê? Absolvição? Ele engoliu seco. Eu estava perdido, Samara. Estava com medo. Medo de não ser suficiente para você, de não conseguir te dar o que você merecia. Eu entrei em pânico e... Para! Levantei a mão, cortando o discurso dele. Você não vai fazer isso comigo. Não vai jogar a culpa na sua insegurança, na sua confusão mental, em nada disso. Você me machucou de propósito. Você sabia exatamente o que estava fazendo quando sumiu. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Antigamente, aquilo teria me quebrado. Eu teria corrido para abraçá-lo, para consolá-lo, para dizer que estava tudo bem. Mas agora eu via aquelas lágrimas pelo que realmente eram. Manipulação. Eu entrei em depressão depois que saí da sua vida. Ele continuou, a voz falhando. Perdi emprego, me afastei de todo mundo. Só agora que comecei terapia, percebi o quanto você era importante, o quanto eu joguei fora. Você entrou em depressão? Eu quase ri, mas era um riso amargo, sem humor. Eu também, Caio. Sabe o que eu fiz? Perdi meu emprego. Voltei para casa dos meus pais. Chorei até não ter mais lágrimas. Fui julgada, humilhada, esquecida. Mas sabe a diferença entre você e eu? Eu não usei minha dor como desculpa para machucar ninguém. Eu me levantei. Ele deu um passo à frente, estendendo a mão como se fosse me tocar. Por favor, Samara, me dá uma chance de te mostrar que eu mudei. Eu tô diferente agora. Não toca em mim. Minha voz saiu cortante, e ele recuou imediatamente. Você não mudou, Caio. Você só tá desesperado porque me viu bem. Porque viu que eu não preciso mais de você. E isso tá te matando por dentro, né? Não é amor. É ego ferido. Silêncio. Ele ficou me encarando sem palavras. Eu podia ver o desespero nos olhos dele, a forma como ele tentava encontrar as palavras certas para me convencer. Mas não existiam palavras certas. Você sabe o que eu descobri? Continuei, dando um passo para frente. Agora eu estava no controle. Você fez isso com outras mulheres. A Letícia, a Amanda, a Raquel. Quantas mais, Caio? Quantas mulheres você destruiu com esse seu padrãozinho patético de iludir, prometer e sumir? Ele empalideceu. Elas te procuraram? Não. Elas me avisaram. Me protegeram. Porque mulheres de verdade se ajudam. A gente não deixa outra cair na mesma armadilha. Minha voz estava carregada de uma força que eu nem sabia que tinha. Você é um predador emocional, Caio. E eu não vou ser sua vítima de novo. Eu mudei, Samara. Eu juro. Ele estava praticamente implorando agora, as mãos trêmulas. Eu comecei terapia. Eu tô tentando ser melhor, Que bom pra você. Cortei novamente. Tomara que você realmente mude. Mas isso não vai ser comigo. Eu não sou sua terapeuta. Eu não sou sua salvadora. Eu não sou nada pra você. Assim como você não é nada pra mim. Vi algo se quebrar dentro dele. Os ombros caíram. O olhar se apagou. Ele ficou ali, parado, como se finalmente tivesse entendido que não havia volta. Você era tudo pra mim, ele sussurrou, a voz quase inaudível. E você era meu inferno. Respondi sem hesitar. Mas eu sobrevivi. E agora, você vai embora. E não volta nunca mais. Fechei a porta na cara dele. Tranquei. Encostei as costas na madeira, respirando fundo. Meu coração estava acelerado, mas não de medo. Era adrenalina pura. Eu tinha feito. Eu tinha dito tudo o que precisava ser dito. Do outro lado da porta, ouvi passos se afastando, lentos, hesitantes. E depois, silêncio. Ele tinha ido embora. De verdade dessa vez. E eu estava livre. 3 meses se passaram desde o dia que fechei a porta na cara do Caio. 3 meses de paz, de silêncio, de reconstrução definitiva. Minha vida tinha tomado rumos que eu jamais imaginei. As palestras aumentaram, as parcerias se consolidaram, e eu finalmente me sentia plena. Não porque tinha esquecido o passado, mas porque tinha aprendido a conviver com ele sem deixar que me definisse. Doutora Helena sempre dizia: cura não é apagar a cicatriz, é olhar para ela e agradecer por ter sobrevivido. E era exatamente isso que eu fazia todos os dias. Mas Caio, aparentemente, não tinha desistido. Ele não apareceu mais pessoalmente, mas as tentativas continuaram de formas mais sutis. Mensagens indiretas em redes sociais,
curtidas estratégicas. E em algumas ocasiões, recados enviados através de conhecidos em comum. Ele tá mal, Samara. Ele só quer conversar. Será que você não tá sendo dura demais? Dura demais. Como se eu tivesse obrigação de ser suave com quem me despedaçou. Ignorei tudo. Bloqueei quem precisava bloquear. Segui em frente com minha vida. Até que veio o convite que mudaria tudo. Fui chamada para dar uma palestra em Campinas, num evento grande de empoderamento feminino. Mais de 500 pessoas confirmadas. Era a maior oportunidade da minha carreira até então. Preparei minha fala com cuidado. Ensaiei cada palavra, cada pausa. Queria que aquilo fosse perfeito. No dia do evento, cheguei cedo. O auditório estava lindo, com flores e banners espalhados por todo lado. Mulheres de todas as idades começaram a chegar, e o ambiente foi se enchendo de energia. Energia boa, de esperança, de renascimento. Subi no palco às 4 da tarde. As luzes estavam quentes no meu rosto, mas eu me sentia viva. Comecei a falar sobre minha história, sobre o abandono, sobre a depressão, sobre a reconstrução. E a cada palavra, via rostos se emocionando, mulheres limpando lágrimas, outras acenando com a cabeça como se dissessem: eu também passei por isso. Terminei a palestra com uma ovação de pé. O coração quase explodiu de gratidão. Desci do palco emocionada, cumprimentando pessoas, tirando fotos, ouvindo histórias. Foi um dos dias mais especiais da minha vida. E foi na saída do auditório que ele apareceu. Caio estava encostado na parede do lado de fora, de braços cruzados, me esperando. Quando nossos olhares se encontraram, ele se aproximou devagar, como se temesse que eu fosse fugir. Samara, ele disse, a voz fraca, quase suplicante. Eu precisava te ver, precisava te falar. Parei, respirei fundo. Parte de mim queria simplesmente passar reto, ignorá-lo como ele merecia. Mas outra parte, a parte que tinha crescido, que tinha se curado, sabia que precisava encerrar aquilo de uma vez por todas. Fala, respondi firme. Ele abriu a boca, hesitou, e então as palavras saíram num jorro desesperado. Eu assisti tua palestra, vi tudo o que você disse, e eu sei que fui eu quem te fez passar por tudo aquilo. Eu sei que sou o vilão da sua história, mas eu tô aqui para te pedir perdão, de verdade. Não porque eu quero você de volta. Eu sei que isso nunca vai acontecer, mas porque eu preciso que você saiba que eu me arrependo. Todos os dias. Lágrimas escorriam pelo rosto dele, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de manipulação, eram de derrota, de aceitação. Olhei para ele, realmente olhei, e pela primeira vez em anos, não senti raiva, não senti mágoa, senti nada. Um vazio onde antes havia dor. E percebi que era exatamente isso que eu precisava sentir para seguir em frente. Caio, comecei, minha voz calma, quase suave. Você me tratou como nada, me fez sentir invisível, me abandonou quando eu mais precisei de você. E sabe o que isso fez comigo? Me transformou, me obrigou a olhar para dentro e encontrar uma força que eu nem sabia que existia. Ele abaixou a cabeça, incapaz de me encarar. Eu não te perdoo porque você merece, continuei. Eu te perdoo porque eu mereço paz. Mas perdoar não significa esquecer. E definitivamente não significa te dar uma segunda chance. Fiz uma pausa, deixando as palavras pousarem. Você vai buscar sua cura longe de mim. Vai aprender a ser um homem melhor longe de mim. E vai viver sua vida, longe de mim. Dei um passo para trás, colocando distância física entre nós. Adeus, Caio. E dessa vez, fui eu quem virou as costas. Fui eu quem foi embora sem olhar para trás. Entrei no carro, fechei a porta e dirigi de volta para Ribeirão Preto. No caminho, liguei o rádio, abri o vidro e deixei o vento bagunçar meu cabelo. Senti uma leveza que não sentia há anos. Caio ficou para trás, onde sempre deveria ter ficado. E eu? Eu segui em frente. Mais forte, mais inteira, mais eu do que nunca. Porque a dor que ele me causou foi exatamente o que me fez renascer. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário, quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.